Oi pessoal, eu sou a Raquel do Pipoca Musical e hoje eu trouxe pra vocês uma lista com 13 livros que ajudam a entender o porquê. Os 13 Porquês é uma série de 13 episódios da Netflix lançada no mundo inteiro que tá mexendo muito com os espectadores. O mistério em torno do suicídio de uma adolescente que teve seus problemas ignorados e massacrados por colegas e professores está trazendo à luz debates muito importantes envolvendo bullying, depressão, suicídio e etc. A Hannah Baker passou pelo julgamento e humilhação de diversas pessoas que ajudaram a tornar a vida dela um verdadeiro inferno, então ela deixou uma lista com 13 motivos que ajudaram ela a tomar essa decisão, e em cada um dos motivos, tanto no livro quanto na série, a gente vê a possibilidade de falar sobre humilhação, sobre machismo, sobre objetificação, sobre abusos de todo tipo, invasão de privacidade e vários outros assuntos que são noticiados todos os dias na TV, mas que as pessoas gostam de achar que talvez é só uma fase. A Hannah Baker explicou os porquês dela, mas na vida real nem sempre a gente tem essa resposta. O objetivo dessa lista de livros é fornecer alguns materiais que ajudam a gente a entender melhor as condições psicológicas que colocam a saúde de alguém em risco e assim também abrir a oportunidade de falar sobre depressão, sobre os tratamentos disponíveis, os vários tipos de transtorno que alguém pode sofrer, vícios, abuso e etc. Quanto mais informações a gente tiver sobre esses assuntos, maior a chance de a gente identificar os sinais e poder então oferecer a ajuda necessária. Mas antes de começar essa lista, eu preciso abordar algumas coisas com vocês. A primeira delas é que a tendência ao suicídio tem sido tratado como um sintoma da depressão, quando na verdade pode ser um problema que coexiste com ela. Em ambos os casos é gravíssimo e qualquer sinal que a gente identificar tem que ser levado a sério pra gente poder buscar a ajuda necessária. A segunda coisa é que o motivo que as pessoas buscam para justificar o suicídio de algum amigo, de algum parente, raramente aparece, e isso se dá principalmente porque as razões são diversas. Então, embora o título dessa lista pareça responder algum caso em isolado, algo específico, na verdade não responde, mas traz uma lista de livros poderosos que ajudam a gente a elucidar melhor essas questões dentro da gente, e aí você vai ter conhecimento suficiente para dizer que talvez o título desse vídeo é meio bobo, mas que a intenção por trás dele é positiva. Outra coisa que eu acho importante dizer é que eu não sou psicóloga, então se você se interessar por algum livro dessa lista, mas tiver receio que ele ative algum gatilho dentro de você, para alguma memória, alguma situação do passado, não leia ou procure a ajuda de um profissional que pode te orientar melhor a respeito disso. Por último, e mais importante, toda vida tem valor, e se você acha que por algum acaso a sua não tem, ou conhece alguém que pensa dessa forma, procure ajuda, não hesita, não deixa pra depois. Beleza? Agora a gente pode ir pra lista. Eu tentei abranger algumas temáticas que sempre giram em torno da depressão, como bullying, abusos, vícios, e aqui na descrição do vídeo vocês encontram links para saber muito mais a respeito dos livros citados por aqui. O primeiro livro da lista deu origem à série da Netflix e também inspirou o título desse vídeo. Os 13 Porquês é um dos livros de ficção mais interessantes para quem quer ter um olhar real dentro da mente de um adolescente que está passando por bullying. A Hannah Baker decidiu tirar a própria vida, mas ela explicou os 13 motivos que levaram ela a fazer isso. A gente aprende durante a leitura que não tem como a gente saber o que o outro está passando e nem como que uma combinação de fatores específicos podem impactar a vida de alguém. É uma grande lição de empatia, principalmente porque, como muita gente está dizendo por aí, muitas pessoas são o porquê e não sabem disso. O segundo livro é uma história meio que engraçada do Ned Vizzini. Esse é um dos meus livros favoritos de toda a vida e ele é o relato do Craig, é um adolescente que está passando por um período de pressão muito grande na vida dele. Ele sente que ele tem que estudar muito para entrar numa boa faculdade, para ter boas notas, para ter um bom emprego, para ter uma boa família, para ter uma boa vida. Só que a pressão começa a levar ele para um caminho sem volta, mas antes disso acontecer, ele se interna no hospital psiquiátrico com a intenção de obter ajuda e ele acaba tendo um novo olhar a respeito da vida. O livro foi inspirado na experiência do próprio autor, o Ned Vizzini, que tinha depressão e também se internou num hospital psiquiátrico quando ele tinha 23 anos. Eu li esse livro na metade de 2013 e no finalzinho desse mesmo ano ele se suicidou. E isso me leva a pensar que parte dos diálogos mais cruéis que tem aqui dentro ainda eram fruto de uma depressão que ele estava lidando diariamente, e isso torna a obra ainda mais pesada e necessária para ser lida por quem de alguma forma se identifica com o Craig. Pali, da Laurie Anderson, já foi utilizado por professores e psicólogos para debater uma realidade que assombra muitas mulheres ao redor do mundo, que é o estupro e a depressão. De acordo com alguns dados que o próprio livro traz, as mulheres que sofrem esse tipo de violência têm 3 vezes mais chance de sofrer depressão, 26 vezes mais chance de usar drogas e 4 vezes mais chance de cometer suicídio. Aqui na história, o abuso faz com que a protagonista se feche para o mundo, enquanto todas as outras pessoas dão as costas para ela por não entenderem por que ela está reagindo dessa forma. E depois de publicar o livro em 1999, a autora recebeu várias cartas de pessoas que se identificaram
identificavam com a personagem porque passaram pela mesmíssima situação do que ela. Só que o que era mais chocante para Laurie era uma quantidade de meninos que escreviam para ela, não entendendo por que a protagonista ficou tão afetada com algo que era apenas sexo. Uma das batalhas diárias que a gente está enfrentando é erradicar a cultura do estupro, fazendo homens e mulheres perceberem o quão grave é essa violação e em como isso é perpetuado com pequenos atos e palavras, expressões e atitudes que muitas vezes as pessoas fazem vista grossa. Quem é Você, Alaska foi o primeiro livro escrito pelo John Green, na minha opinião ainda é o melhor dele. O livro é narrado pelo Miles, um garoto que nunca teve muitos amigos, e em um novo colégio com novos amigos ele se apaixona por uma garota que tem muitos altos e baixos, transtorno, dependência, dificuldade de relacionamento, dificuldade de se manter estável, e o Miles é só um ponto de vista para a vida dessa garota que lida diariamente com os próprios fantasmas. É uma obra que fala de amizade, amor, valorização, mas acima de tudo sobre perdas e o impacto delas na nossa vida. O Último Adeus é um livro narrado pela Lex, uma garota de 18 anos que recebe a missão do terapeuta dela de fazer um diário na tentativa de botar os sentimentos dela pra fora, já que ela não tá muito afim de falar com ele. Algumas semanas antes, o irmão mais novo dela cometeu suicídio dentro de casa e ela entra numa apatia profunda por conta disso, e ela se sente muito culpada por não ter visto os sinais, por não ter entendido como que uma pessoa aparentemente tão feliz, tão despreocupada, estava sofrendo por dentro. E esse sentimento de culpa é muito relacionável, porque muitas pessoas que são familiares ou amigos das vítimas acabam sentindo isso também, como se pudessem talvez ter notado e ter mudado o destino. Então a Cynthia Hands acertou muito a mão na hora de escrever essa história de maneira delicada, de maneira respeitosa e principalmente sem julgamentos ou romantizações do ato, para poder realmente passar a mensagem certa. O próximo livro é Redoma de Vidro, que conta a história da Esther Greenwood. Ela é uma mulher que vem fazendo o possível para equilibrar o trabalho dela numa revista feminina com as expectativas dela com relação à vida social. O mundo parecia abrir finalmente as portas para ela, mas ela tinha um sentimento interno de que ela não estava realmente ali, e ela vai percebendo que a realidade nem sempre corresponde às expectativas que ela estava idealizando, e tanto o presente quanto o passado e o futuro dela atormentam ela a tal ponto que a ideia de tirar a própria vida fica cada vez mais atraente. Acompanhar a personagem nesses momentos é assustador, em especial quando a gente correlaciona com a vida da própria autora, que se suicidou algumas semanas depois do livro ser lançado. Ela tinha só 30 anos de idade e em 2009 um dos filhos dela também acabou se matando, encorpando os dados que dizem que as pessoas que conhecem alguém que se suicidou têm mais tendência a se suicidar também, principalmente porque o que antes parecia impossível de fazer, na verdade se mostra muito possível e até relacionável, porque, enfim, você conhece alguém que já fez. Lançado no ano de 2000, O Demônio do Meio-Dia continua sendo um dos livros mais importantes para leigos e especialistas quando o assunto é depressão. O Andrew Solomon, que tem 2 palestras incríveis no TED, vocês podem procurar aí para assistir depois, organizou o livro em vários assuntos como depressão, colapsos, tratamentos, alternativas, vício, suicídio, história, pobreza, política, evolução, esperança, etc. E ele reúne relatos da própria batalha dele, diária ainda, contra a depressão, com depoimento de outras pessoas na mesma condição e também especialistas que estão estudando esse assunto há bastante tempo. É um livrão gigante, como vocês podem ver, mas embora ele seja bastante pesado, ele é bem detalhado, então ele traz bastante metáfora, ele desconstrói muitos mitos, muitos preconceitos que as pessoas têm com esse tema, faz várias correlações, traz um monte de dados, traz histórias reais que deixam a gente assim de coração partido e outras histórias que ajudam a gente a ver que há uma luz no fim do túnel. Eu usei várias informações desse livro para ajudar a construir essa lista com cuidado, com responsabilidade, e eu acho que de fato é uma obra que pode ajudar muita gente a desmistificar várias questões. Outro livro espetacular é A Menina Submersa, da Caitlin Kiernan, que coloca a gente dentro da mente esquizofrênica e obsessiva de uma personagem para fazer a gente sentir na pele como é realmente lidar com essa condição. A Impi é uma narradora não confiável, ela testa o leitor o tempo todo quando fica relacionando impressões sobre quadros, pedaços de poesias, histórias que ela escreveu, referências de coisas que aconteceram de verdade, coisas que não aconteceram, mas que a gente não tem como saber. Muita gente ferrou a cabeça para tentar entender o que diabos estava acontecendo aqui, mas a verdade é que é complicado mesmo. Os sintomas depressivos são bastante frequentes em várias fases da esquizofrenia e tem uma estimativa que diz de 20 a 40% das pessoas que sofrem dessa condição tentam cometer suicídio em algum momento e que uma porcentagem muito menor, mas também assustadora, realmente chega às vias de fato. E esse dado me leva à próxima indicação, que é The Center Cannot Hold It, da Ellen Sachs. Eu conheci essa mulher através de um TED que eu pesquisei sobre esquizofrenia, depois de ler A Menina Submersa, e eu fiquei bastante impressionada com como a ficção da Caitlin Kiernan era muito próxima da realidade da Ellen. The Center Cannot Hold It, infelizmente, não está disponível em português, mas fala sobre as alucinações,
das paranoias terríveis que a Ellen teve que viver antes de começar a buscar ajuda, e de como ela começava e parava os tratamentos no meio do caminho, e como ela achava que o psicólogo dela queria matar ela, na verdade, e como as pequenas manias e obsessões dela atrapalharam a vida por muito tempo. Foi só com 40 anos que ela percebeu que essa doença não ia embora sozinha, que ela precisava de medicação e de tratamento psicoterápico até o fim da vida, e mesmo contra todas as recomendações de colegas e familiares, ela concluiu a faculdade de Direito e hoje é uma professora e pesquisadora bastante renomada na área dela. O tratamento é constante para que ela possa ter uma vida confortável, mas ela diz que é principalmente o amor da família e das pessoas que estão sempre ao redor dela que fazem com que ela se mantenha na linha realmente. Ela escreveu esse livro para ajudar a dar esperança para as pessoas que sofrem de esquizofrenia e também para ajudar a gente a entender o que se passa na cabeça de uma pessoa que sofre dessa condição. Outro livro é Cutters Don't Cry. Existem muitos livros que acabam colocando a automutilação ali no meio, quase como uma forma de vender mais livro apenas, mas essa é uma das poucas ficções que ajuda a gente a entender o que realmente se passa na cabeça de alguém que faz isso. A protagonista já tem lá seus 19 anos e ela começa a se automutilar como forma de anestesiar as emoções dela, e ela também mantém um diário, na verdade são espécies de cartas que ela escreve pro pai dela, que é uma pessoa ausente na vida dela, e tudo isso vai criando um background que ajuda a gente a entender em que ponto que a dor ficou tão grande que se cortar trazia uma espécie de alívio. O desafio maior é que, assim como muita gente na idade dela, ela tem dificuldade para se expressar com quem tá perto, então esse pai ausente acaba sendo um destinatário perfeito, porque ela consegue falar sobre tudo que tá dentro da cabeça dela da forma mais honesta possível e com o tempo se sente apta para buscar ajuda. Também tem Garotas de Vidro, que é da mesma autora de Fale, que eu citei antes aqui na lista. A Lia, que é a protagonista, tem uma obsessão com a magreza dela e isso deixa ela doente. Só que quando a melhor amiga dela morre sozinha num quarto de hotel, ela perde ainda mais a noção do que é real e do que é fantasia. E o livro todo vai se desenvolvendo com muito cuidado por parte da autora para escrever sobre esse assunto. É um livro de ficção que infelizmente não teve a repercussão, o alcance que ele poderia ter tido realmente para fazer esse assunto ser mais debatido. Falando em anorexia, bulimia e coisas afins, tem o livro autobiográfico da Stacy Pershall, que passou boa parte da vida lutando contra os altos e baixos por conta de transtornos alimentares e de personalidade também, levando ela a tentar cometer suicídio em 2001. Essa sequência de descobertas e acontecimentos levou ela a um programa de recuperação, e o livro nasceu como uma forma de ela exorcizar os demônios dentro dela e poder tratar desse assunto de maneira mais aberta, até porque, embora ela sempre trate tudo com muito respeito e bastante honestidade, isso não impede ela de escrever de uma maneira um pouco mais espirituosa e com um pouco de humor negro também, deixando a leitura mais leve, de certa forma. E por último, Quando a Noite Cai, da doutora Jameson, que é uma autoridade reconhecida internacionalmente para falar sobre doenças depressivas. Ela, inclusive, é citada várias vezes no Demônio do Meio-Dia por conta das contribuições dela. Aos 28 anos de idade, ela tentou se matar, e ter sobrevivido a isso marcou o começo de uma vida de trabalho investigando tanto as causas quanto as consequências da depressão. No livro, ela faz uma exploração histórica e científica sobre isso, usando relatos pessoais, pesquisas e compaixão para explorar a mente de alguém com impulso suicida que pode colocar a própria vida em risco. É uma leitura bastante interessante para pais, para educadores buscarem mais informações sobre tudo isso e se sentirem mais aptos de estender a mão para alguém que realmente precisa da ajuda. Essa foi uma lista bastante dura de montar, mas eu espero que vocês gostem das dicas que eu trouxe aqui. Quanto mais a gente falar sobre isso, mais a gente contribui para que deixe de ser um tabu e as pessoas se sintam verdadeiramente mais seguras para poder buscar ajuda abertamente, livre de julgamento, livre de qualquer tipo de pressão da sociedade a respeito disso. Na verdade, a gente espera que um dia as pessoas não precisem mais ter que lidar com isso, mas como a estrutura emocional de cada um varia de acordo com várias questões, desde o ambiente até a forma como ela é criada, o mais importante no momento é a gente aprender a reconhecer em nós mesmos ou nos outros e poder falar, pesquisar, desabafar, perguntar, se informar, fazer tudo o que for possível para obter ajuda. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, deixa um comentário e eu vejo vocês no próximo vídeo.